Então hoje, nesse sexto vídeo de continuação desse assunto sobre batalha espiritual, eu quero falar sobre espíritos familiares. Se você ainda não sabe o que é isso, não conhece, não entende, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva-se aqui abaixo, ativa o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que eu publicar um vídeo novo, tá bom? Deixa o teu like para fortalecer esse trabalho e também o teu comentário aqui embaixo com alguma pergunta, alguma dúvida, porque depois eu estarei lendo todos e respondendo e vai ser uma bênção. Vamos ao assunto de hoje. Espíritos familiares é um assunto que está muito ligado ao contexto de batalha espiritual. Se você não assistiu o vídeo de número 2 dessa série, onde eu falo quem são os espíritos malignos, esse vídeo está na playlist sobre batalha espiritual, na aba aqui em cima do meu canal, playlist Batalha Espiritual, e lá está todos os vídeos dessa série. Então, nesse segundo vídeo, eu falei sobre quem são os espíritos malignos, e eu disse lá que todo espírito maligno está sob a ordem de Satanás, e todos eles têm uma função, uma missão delegada pelo próprio líder deles, que é o próprio diabo. Ou seja, cada entidade, cada principado, cada potestade, cada demônio, cada horte espiritual da maldade tem uma área de atuação, porque eles são um reino espiritual totalmente organizado pelo seu cabeça, o seu maioral, que é o próprio Satanás. Agora observe bem, quando eu falo sobre espíritos familiares, eu estou mencionando aqui sobre demônios, espíritos malignos, que eles têm uma missão específica delegada. Por isso que eles são chamados de espíritos familiares, porque a missão deles é acompanhar toda a geração da família. Cada família na Terra é acompanhada por esses seres desde a sua concepção, desde o seu início até o tempo atual. Esses seres espirituais vêm acompanhando toda essa geração, desde o passado até o tempo de agora. Como os demônios são seres espirituais e imortais, logo eles podem acompanhar e conhecer todo o histórico, todo o trajeto dessa família, passando a conhecer todo o histórico, o contexto familiar, desde acontecimentos e assuntos em geral. Eles estão por dentro de tudo que acontece em meio a esse contexto familiar. Por isso eles são chamados de espíritos familiares. Logo é bom entender que esses espíritos familiares, eles não apenas acompanham a trajetória da linhagem dessa família, como também a missão deles, além de acompanhar, é estabelecer um tipo ou mais tipos de maldição que venha a acompanhar aquela família. É o que comumente chamamos de maldição hereditária. É quando eles estão perseguindo, estão acompanhando aquela família, mas eles estão gerando ali tipos de maldição que vai impetrar de uma geração para outra, vai passar de uma geração para outra, e assim cada geração vai sendo afetada por esse tipo de maldição. Por exemplo, existem famílias que estão debaixo de uma maldição de suicídio. O avô se suicidou, o filho se suicidou, o neto se suicidou, então eles vão vivendo essa maldição, aonde cada geração tem um histórico de alguém que tirou a própria vida porque foi induzido por uma atividade demoníaca que já vem seguindo a família há anos lá atrás. Existe também maldição na família relacionada a vícios, geração do passado na família que era viciada em drogas, então a geração que vai vindo também vem tendo relato de pessoas que vão se enveredando pelo caminho das drogas, vão se tornando escravas, viciadas, trazendo aí prejuízo para si, para a família, para o meio em que vive, porque tudo isso é uma maldição que vai repassando então de geração em geração, como casos de esterilidade, como casos de acidente, pessoas na família que sempre tem um histórico de geração a geração, alguém morrer de acidente, alguém sofrer um acidente e ficar gravemente ferido, porque aqueles espíritos familiares vão perseguindo a geração, tentando causar mal a cada ser que vem prosseguindo, dando seguimento à linhagem daquela família. Um grande exemplo também de maldição na família são doenças, enfermidade. Você já ouviu falar de famílias que sofrem a maldição da enfermidade? Por exemplo, o câncer, que é uma doença incurável, uma doença mortal. Existem famílias que a avó teve câncer, a mãe teve câncer, a filha teve câncer, a neta teve câncer, e por isso vai se tornando uma questão já hereditária. E isso não é provado somente biblicamente, isso é provado cientificamente, isso é provado pela própria ciência, que existe o fator de hereditariedade. E isso é nada mais, nada menos do que uma maldição que vai repassando de geração a geração por meio daqueles espíritos imundos altamente destrutivos que vão acompanhando as famílias dentro do seu ciclo de mudança de geração em geração, que vão acompanhando as famílias dentro do seu ciclo. A partir do momento em que o tempo vai passando, novas pessoas vão nascendo, vão sendo geradas, então esses espíritos vão impetrando
impetrando essa maldição sobre aqueles que ainda estarão chegando naquela família. Logo, nós entendemos aí o grande perigo que é a questão desses espíritos familiares estar seguindo a história, o histórico da família, porque eles trazem de fato muitos males, muitos prejuízos aí, não só espirituais, não só emocionais, não só físico, mas de forma generalizada. Mas também você pode até me perguntar, aonde que a Bíblia vai fundamentar sobre a realidade desses espíritos familiares? Aonde que a Bíblia menciona eles? Sim, a Bíblia vai mencionar, vai fundamentar e vai falar do veículo de expressão utilizado por esses espíritos para que eles venham então se manifestar. Vejamos comigo dois textos bíblicos lá em Isaías. O primeiro texto está lá em Isaías capítulo 8, versículo de número 19, que diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão então os seus mortos. Em outra tradução vai falar acerca de consultar os espíritos familiares. Observe também o texto de Isaías, capítulo de número 19, versículo 3, que diz assim: o espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos encantadores, aqueles que possuem espíritos familiares e feiticeiros. Observe bem que os dois textos que nós lemos aqui, Isaías capítulo 8, versículo 19, Isaías capítulo 19, versículo 3, vai falar sobre espíritos familiares. E quem são os veículos pelo qual eles se manifestam? Feiticeiros, agoureiros, adivinhadores, pais de santo, médiuns e todos aqueles que praticam o culto ao diabo, aqueles que deram as suas vidas em consagração aos demônios e agora são instrumentos, são cavalos do diabo para manifestar todo o desígnio do próprio inimigo. Logo, quando uma pessoa está procurando uma consulta em relação ao ocultismo, à feitiçaria, à necromancia, às cartas, ao tarô, à mesa branca, ao espiritismo, elas estão consultando esses espíritos familiares, porque muitas pessoas, quando elas vão ali até a mesa branca, até o espiritismo, quando elas vão às cartas, quando elas vão à necromancia e a todo tipo de feitiçaria, elas estão querendo consultar o espírito de algum parente, de algum amigo que já morreu, quando na verdade quem vai se manifestar ali naquele médium, naquele pai de santo, não é a pessoa que morreu, mas são os espíritos familiares que acompanharam o histórico dessa pessoa, a família dessa pessoa, e vai se passar por ela, vai falar como ela, vai usar suas expressões, vai falar de coisas que aconteceram no passado, porque esses espíritos acompanharam todo o trajeto, então eles sabem, eles conhecem, por isso eles passam a enganar se passando por aquela pessoa. Não se engane, quando alguém vai até o centro espírita, não é o espírito daquela pessoa que está falando, mas são espíritos demoníacos se passando por aquela pessoa. Você vai observar que esse grande erro também foi cometido pelo rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 28, Samuel já havia morrido e Saul queria ouvir a voz de Deus, só que Deus não estava falando com Saul. Saul havia desobedecido, Saul havia se rebelado contra Deus, então Saul queria uma direção. O que é que ele vai fazer? Já que Samuel não era mais vivo para ser um instrumento de Deus para Saul, então Saul, diz a Bíblia, ele vai procurar a feiticeira de Edom, a pitonisa de Edom, para tentar consultar o espírito de Samuel que já morreu. Então observe bem, quando Saul chega até lá, o texto vai dizer que aquela mulher faz lá o seu ritual e aparece um espírito que sobe da terra. E aquele espírito vai se identificar como se fosse Samuel falando com Saul através daquela feiticeira, quando na verdade não era Samuel. Quem estava ali era um espírito familiar, era um demônio que estava ali encarregado de acompanhar a geração da família de Samuel, conhecendo todo o seu trajeto, então se passando ali por Samuel, enganando e iludindo Saul. Embora falou ali algumas verdades, mas tudo questão de lógica, tudo questão que já havia esclarecido, havia estado patente diante do histórico que aconteceu no passado. Então, Saul cai no grande erro de consultar o espírito de Samuel através da arte da feitiçaria, e eu quero te dizer que isso pela Bíblia é totalmente reprovado. Deus condena essas práticas. Deus condena quando alguém consulta os mortos. Deus condena quando alguém consulta as artes de feitiçaria. Deus condena quando alguém consulta os médiuns, pai de santo, as cartas, o tarô, os búzios, a necromancia. Todo tipo de ocultismo é condenado por Deus na Bíblia Sagrada. Vejamos o que diz a Bíblia em Levíticos capítulo 20, versículo 6.
Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Amados, o próprio Deus está condenando aqui toda consulta a esses espíritos, porque, como eu disse e repito, não são espíritos dos que partiram. São espíritos demoníacos, altamente mentirosos, altamente manipuladores, que procuram ludibriar e enganar aquelas pessoas que estão sensíveis, sofrendo pelos seus entes que partiram, e estão procurando contato com eles, quando, na verdade, isso não existe. Isso não pode acontecer. Eu me lembro de uma cena, uma vez, quando eu pastoreava uma certa igreja, duas mulheres foram procurar lá em casa uma oração, porque uma delas estava com uma dor no peito muito forte, e quando eu chamei minha esposa para que nós orássemos por elas, ao iniciar a oração, aquela que estava com dor manifestou uma entidade demoníaca na vida dela, no corpo dela, e quando manifestou nela, olhou para a outra que levou ela para receber a oração. Quando o espírito olhou para a outra mulher, se identificou como um amigo, um parente dela que havia partido há mais de 10 anos, que morreu vítima de um acidente de trem. Então ele vai se identificar para ela e vai dizer o nome dele, vai falar acerca de algumas coisas que aconteceu entre eles. Então eu perguntei para ela, quem é esse nome? Quem é essa pessoa? E ela me disse, pastor, é o fulano de tal que eu conheço, que faz parte da minha família, que morreu há tanto tempo de tal forma. Quando ela me disse isso, só confirmou que eu já sabia, que aquilo ali não era o espírito de um parente, de um amigo, de um conhecido, mas era um espírito demoníaco. Quando eu exerci sobre ele a autoridade no nome de Jesus, logo ele deixou de se identificar como parente dela e declarou que ele era um Exu da capa preta. Logo ele se identificou como espírito demoníaco, um demônio que estava ali para oprimir a vida daquela mulher, e eu ordenei que ele saísse dela em nome de Jesus, e ele foi embora, e ela ficou totalmente ali livre do poder daquela entidade mentirosa, opressora e altamente perigosa. Então tenha muito cuidado com a sua relação com o ocultismo. Tenha muito cuidado com a forma com que você traz maldição para a sua vida e para a sua família. Se relacione com Cristo, se relacione com a presença do Espírito Santo, porque com Deus você não perde, você só tem a ganhar. Que Deus te abençoe, e eu te convido a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, levando esse conhecimento a outras vidas também, para que elas sejam também abençoadas em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.